Olá, graça e paz, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tudo na bênção, tudo na paz? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. O privilégio que nós temos de ouvirmos a voz dEle, Ele falando e ministrando ao nosso coração. Quero agradecer a equipe multimídia, esses irmãos tão abençoados, que, com a graça de Deus e a dedicação deles, tem proporcionado esse encontro, esse momento de falarmos, de compartilharmos uns com os outros. Quero louvar a Deus também pela sua vida. Obrigado por permitir esse tempo de estarmos juntos, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. E estamos no Setembro Amarelo, que tem sido assim, um assunto muito, muito importante, onde estamos abordando a questão de prevenção ao suicídio. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio, da Igreja Evangélica Betânia de Nova Era. Vamos orar ao Senhor. Eu creio que o Senhor Ele quer falar ao nosso coração. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade que nós temos de estarmos juntos, de podermos, Deus, compartilhar da Tua Palavra. Deus, fale ao nosso coração. Queremos te ouvir, Pai. Que o Senhor possa ministrar de uma maneira especial, maravilhosa sobre nós, a Tua Palavra, meu Deus, em nome de Jesus. E esse assunto tão sério, Pai, esse assunto tão importante, Pai, nós queremos abordar com temor e queremos abordar também, Pai amado, para que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, Pai. Peço ao Senhor também em especial por aqueles, ó Pai, famílias, amigos, ó Pai, que já enfrentaram, Pai, esse tipo de luto. Deus querido, que o Senhor possa entrar com a Tua graça, com a Tua provisão e que a Tua Palavra possa trazer esperança também a essas pessoas, esses irmãos tão queridos, ó Pai, que nós amamos muito e que o Senhor também ama. Por isso, Pai amado, pedimos a intervenção do Senhor nessa noite. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É sabido que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E isso leva aí ao ano, 1 milhão, cerca de 1 milhão de pessoas por ano cometem o suicídio, totalizando aí 1 milhão, e a cada 40 segundos a pessoa ela comete esse ato. No Brasil, a taxa varia de 6 a 7 pessoas para cada 100 mil habitantes. É um índice assim, muito baixo em relação à média mundial, mas essa taxa está aumentando muito, está crescendo muito no Brasil, principalmente naquela faixa etária ali entre 14 e 25 anos. Então, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, são aqueles que mais, assim, a faixa etária que mais cometem o suicídio. As meninas tentam mais que os meninos, mas são os meninos que mais morrem. É desesperador, né? A gente ouvir esses dados, 1 milhão de pessoas, e essa taxa entre 15 e 24 anos, onde o índice aumenta muito, né? A questão do suicídio. É claro que nós enfrentamos situações, todo ser humano, né? E falar para vocês, falar para vocês assim, pastor, o senhor não passa por situações assim, que às vezes assim, um sentimento assim de morte, alguma coisa, vem até no seu pensamento, não, né? Se eu falar, né, irmãos, para vocês que isso não acontece comigo, eu estaria mentindo, né? Todos nós, né? Nós vamos, estamos na nossa segunda mensagem dessa série do Setembro Amarelo, essa prevenção ao suicídio. Então, é a nossa segunda mensagem. Nós vamos ver
descobri no decorrer desse tempo que muitas pessoas na Bíblia, ou quase todas elas, passaram por situações difíceis, como eu e você. Passaram por momentos complicados, Mas algo que eu quero falar nessa segunda mensagem é tudo que a gente passa ou vai passar na vida não é para a morte. Tudo que a gente passar nessa vida ou que esteja passando, enfrentando, não é para a morte, não é. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com muito temor no coração e entendermos assim, o que o Senhor Ele quer falar e ministrar para a gente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, vem falando sobre o suicídio de Judas. E a gente pensar assim, pastor, tem alguma coisa que nós podemos aprender com o relacionamento de Judas e Jesus? Tem alguma coisa que nós podemos buscar de aprendizado nessa relação entre os dois? É possível, pastor, a gente tirar proveito e extrair aprendizado para as nossas vidas? Se tudo que a gente passa vai passar não é para a morte, então por que essa situação na Bíblia? Dá a entender que Jesus falhou, pastor. Entender que Jesus falhou no relacionamento com Judas. E por que citando isso na Bíblia e que nós podemos extrair de melhor para que possamos prevenir, possamos estar vacinados contra as situações da vida que nós passamos ou vamos enfrentar, mas que não é para a morte, não é para o suicídio. Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. É muito sério esse assunto. E no nosso primeiro final de semana, nós falamos sobre a questão da palavra de Deus. E nós precisamos, com muita clareza, muito temor de Deus, abordar o assunto. E por mais que não esteja claro a questão de pecado de suicídio na Bíblia, nós temos o 6º mandamento, em Êxodo capítulo 20, que diz: não matarás. Nós entendemos que esse mandamento não vale só na questão do homicídio, mas também na questão do suicídio. Tirar qualquer espécie de vida, isso não cabe a nós, não cabe a nós. O Senhor, Deus, Ele é o doador da vida e cabe a Ele estabelecer para o ser humano os propósitos dele, A palavra do Senhor diz que Deus, Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Quando a palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 20 que não matarás, o 6º mandamento, então nós entendemos que o suicídio é pecado. É pecado, precisamos deixar isso bem claro. Suicídio é pecado. Mas nós precisamos atentar para a graça de Deus. Nós não podemos, como igreja, como servos do Senhor, como estudiosos da Bíblia, conhecedores da Bíblia, saindo assim, emitindo julgamentos. Nós falamos muito sobre isso na nossa primeira aula, primeiro assunto, primeiro tema aqui dessa série de 4 mensagens. Se você ainda não assistiu, assista lá, tem um estudo de sábado
e tem a palavra de domingo, é muito, muito bom para que você possa estar, digamos assim, inteirado daquilo que está se passando no estudo, né? Para você possa conhecer mais a palavra de Deus. Quando nós vemos essa história de Judas e a gente pensa assim, poxa, Jesus, deu a impressão que Jesus falhou, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que o amor de Jesus, ele vai muito além. Ele vai muito além de qualquer circunstância, ele vai muito além de qualquer momento, ele vai muito além do que a gente pensa. Eu tenho no meu coração, irmãos, né, quero expressar aqui a minha opinião, que havia uma palavra, né, do Velho Testamento sobre o filho da perdição. E precisava se cumprir a palavra de Deus, né, do filho da perdição. Quando ali no grupo de Jesus, né, havia essa questão do filho da perdição, a gente precisa entender o que se passou no coração de Judas e como foi ali a atitude de Jesus diante de toda aquela circunstância, para quê? Para que possamos amar uns aos outros como Cristo amou. Para que possamos, diante das dificuldades, perceber, poxa, eu não vou entrar nessa situação porque Judas entrou nessa situação. Eu não vou passar por isso porque Judas passou por isso. Eu não vou entrar nessa porque eu preciso aprender com a palavra de Deus. E Deus, ele deixa muito claro, e eu volto a repetir, tudo que a gente passa ou passar na vida não é para a morte. Não é para a morte. Jesus, ele vem de um amor assim, tão grande e maravilhoso. Jesus, ele vai além para encontrar ali o coração de Judas. Mas se a gente pega na palavra do Senhor, Judas era uma pessoa rebelde. Judas era extremamente rebelde. Judas, ele tinha aquela questão de não se importar com as coisas que eram diferentes, não se importar com as coisas de Deus, e ele dava por certo em tudo na vida dele. Aquela pessoa que achava certo. Judas era o tipo de pessoa que não queria de forma alguma, né, mudança, transformação. Judas, né, ele era uma pessoa rebelde. Para ele só tinha o jeito dele, e ele não queria algo diferente daquilo que ele pensava, daquilo que ele imaginava. E ele só tinha um olhar para a vida, era o jeito dele. Então, as outras coisas para Judas não era relevante, as coisas ali para Judas não era, né, extremamente assim importante. Isso fez de Judas uma pessoa orgulhosa. O orgulho, né, de conduzir a vida dele, o orgulho de levar a vida dele daquele jeito, o orgulho, né, de saber que tinha um jeito, né, de conduzir único, e ele estava certo, ele não queria abrir mão, e ele foi construindo isso. E Judas ele foi se fechando naquele mundo, na vida dele, e achando que só o jeito dele era correto, só o jeito dele era correto. A palavra do Senhor diz também que ele andava com o sentimento de culpa, e muitas vezes aquela culpa de não conseguir mudar os outros, de não conseguir mudar a vida dos outros, o pensamento dos outros. Quantas vezes Judas achou que o jeito dele era melhor? Quantas vezes Judas achou que a maneira dele era a mais correta, vamos dizer assim, de viver, de conduzir a vida? A Bíblia conta a história que ele estava na casa de uma pessoa, Jesus estava na casa de uma pessoa também. E o que acontece ali nesse momento? A palavra do Senhor diz que chega uma mulher e quebra um vidro de perfume na cabeça de Jesus. Quebra um vidro de perfume. E nessa quebra, né, do vidro de perfume, Judas olha para aquela situação, né, queridos? E olha para aquela situação e diz: poxa, essa mulher quebrou um vidro de perfume tão caro. Nós podíamos vender e ajudar os pobres, ajudar os necessitados. Judas, ele tinha assim uma forma de olhar que ele queria mudar os outros, né? A culpa que ele queria assim: poxa, eu não consigo mudar ninguém, eu não consigo alcançar ninguém, eu não consigo transformar ninguém, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida que seja expressivo,
Eu preciso fazer alguma coisa na vida que venha assim, que as pessoas possam comentar, falar, eu preciso ser importante. Aquela necessidade de ser importante, porque ele queria estar no centro, né? Aquele orgulho de querer ser o melhor, o meu ponto de vista é amor que é o melhor, e todos precisam aprender, todos precisam viver do meu jeito, da minha maneira. E Judas, ele foi construindo a vida dele nesse jeito. Só que isso também fez de Judas uma pessoa covarde. Por quê? Em algum momento na vida dele, aquilo também já não estava funcionando. Olha, se a gente for identificar a situação de Judas, se nós não nos policiarmos, nós vamos construindo na nossa vida situações que vão nos prejudicando a ponto de atrapalhar o próprio agir de Deus. Por quê? Nós nos tornamos covardes. Covardes para quê? Para uma mudança, covardes para algo melhor, covardes para uma transformação. E nós vamos criando o medo da derrota, porque tudo que eu construí na minha vida está errado. Judas, ele pensava isso. Tudo que eu fiz na minha vida está errado. Tudo que eu vivi está errado. Judas, ele não tinha noção, irmãos. Judas não tinha noção que tudo que a gente passa ou passar na vida não é para a morte, mas para Judas era, por causa do orgulho, da arrogância, da covardia, do medo de uma mudança, medo de uma transformação, de como que ele enfrentar as consequências. A pessoa, quando se fecha, ela enfrenta as consequências de uma forma errada. No texto que nós lemos, olha o que a palavra do Senhor diz, e quando ele viu que ele fez alguma coisa errada, ele procurou quem? Ele procurou os religiosos. Ele tentou fazer tudo do jeito dele, tentou fazer tudo da forma dele, da maneira dele. Ele devia ter enfrentado as consequências de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Mas aquilo foi assim, ferindo Judas por dentro, porque ele passou muito tempo com Jesus sem transformação. Agora, imagine o que não passou na mente de Judas. Imagine o que passou no coração de Judas. Um olhar decepcionante. A decepção, a angústia, a depressão tomou conta de Judas. Por quê? Ele foi construindo aquele monte, ele se fechou e foi construindo aquele monte de problemas na vida dele. Mas nós temos aprendido que o que nós enfrentamos ou vamos enfrentar não é para a morte. Tudo que a gente passa ou passar na nossa vida não é para a morte. Não é para a morte. Precisamos entender que existe um Deus que nos ama tanto. Se pegarmos aqui, amados, né, toda a história de Judas e Jesus, Jesus estava sempre dando para Judas uma segunda oportunidade. O amor de Jesus é tão maravilhoso, como dissemos aqui no início, que ele consegue pegar Judas naquela condição todo fechado, naquela condição toda assim para si mesmo, né? Todo assim cheio de remorso, decepcionado, deprimido, e Jesus faz dele um amigo. Olha só que coisa interessante, queridos. Quando Jesus está no Getsêmani, que Judas chega com os soldados para prender Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele olhando para Judas, e pergunta assim: amigo, a que vieste? A única coisa que separou, a partir do momento em que Jesus não teve mais contato com Judas, a partir do momento em que começa ali, né, toda aquela via cruzes ali até a morte. Ali Jesus não teve mais contato com Judas. A morte foi a única coisa que separou os dois. Jesus amou Judas até a morte.
A única coisa que quebrou o relacionamento, quebrou a intimidade dos dois, foi a morte. Jesus estava sempre dando oportunidades para Judas. Jesus estava dando sempre oportunidade, sempre uma segunda chance para alcançar o coração de Judas, para ensinar fatos para o nosso crescimento, ensinar coisas maravilhosas para mim e para você. Circunstâncias para aprendermos com o Senhor Jesus a amar as pessoas até a morte. 1 João, capítulo 3, versículo 16 diz que Jesus nos amou até a morte, deu a vida por nós e devemos igualmente dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos amar as pessoas até a morte. Judas simboliza aquela pessoa que precisa do nosso amor, que precisa do nosso cuidado. Judas simboliza aquela pessoa que precisa da nossa assistência e nós precisamos amar essa pessoa como Jesus fez. Esse é o ponto principal. Judas também torna um exemplo para que nós não nos fechemos no nosso mundo, no nosso interior. Mas quantas vezes nós achamos que o nosso jeito, os nossos pensamentos, a nossa vida é melhor do que todos. A nossa opinião é melhor do que todos. E nós não estamos abertos à mudança, abertos à transformação. E quando nós entendemos isso, tudo que a gente passa ou passar na vida não é para a morte. Não é para a morte. Você já imaginou se Judas tentasse o amor de Jesus? Você já imaginou se Judas, ao invés de ir para os religiosos, ao invés de tentar do jeito dele, ele fosse para os discípulos? Você acha que os discípulos não amariam Judas? Você acha que os discípulos não dariam oportunidade para ele? E quantas pessoas nesse momento, elas precisam de uma oportunidade de conversar com uma pessoa cristã que vai amá-la, que vai ouvi-la, e isso iria ajudá-la. Nós precisamos fazer isso até a morte. É ajudar, é servir alguém, é amar alguém. Você já imaginou se nesse último ano 1 milhão de pessoas ouvisse falar do amor de Deus que transforma e tivesse uma oportunidade, entendesse que tudo que ela passa ou passar na vida não é para a morte? Talvez muitas delas não teriam cometido suicídio. O que falta? O que falta para você? O que falta para você abrir o seu coração para Deus? O que falta para você abrir o seu coração para Jesus, que ama até a morte? Um amor incomparável. Um amor que nós não vamos achar em humanos. Ali na cruz do Calvário foi a maior expressão de amor. A maior expressão de amor. Ele amou e amou os seus até a morte. Nós somos de Deus. Nós somos dele. Se você tem passado por alguma circunstância e pensamentos de suicídio têm vindo na sua mente, pare agora. Pare agora. Em nome de Jesus, pare agora. Entre em contato com a gente. Entre no nosso canal. Estamos abertos ali. Mande uma mensagem. Uma mensagem pedindo ajuda. Entre nos canais disponibilizados pelo governo federal. Tem profissionais, tem pessoas que oram. Olha, tem pessoas que te amam e você nem sabe. Pode ter certeza que se Judas voltasse ali para os discípulos, ele ia experimentar o que não tinha experimentado no relacionamento com eles. É tempo disso. E você que se diz cristão, quantas vezes você desiste fácil das pessoas? Quantas vezes desistimos fácil das pessoas? Não é tempo de mudar? Não é tempo de amar como Jesus amou? Não é tempo de levar esse amor que é tão radical por nós e ser radical para amar as outras pessoas? Já imaginou? Já imaginou se nesse próximo ano
a gente diminuir essa taxa. 1 milhão de pessoas suicidam no mundo. Vamos diminuir isso? Vamos viver e demonstrar o amor de Deus? Mas para isso a gente precisa entender que tudo que eu estou passando ou passar na minha vida não é para morrer, não é para a morte. Existe um Jesus que ama. Existe um Jesus que ama e que ama até a morte. E Ele está disponível a mim e a você. E o quanto que você está disposto a abrir o seu coração para Ele. Ele é um cavalheiro. Ele é muito educado. E Ele vai transformar a sua vida se você assim permitir no seu coração. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai alcançá-lo. Não é tempo de mudança, não é tempo de você internalizar isso. Tudo que eu vou passar na minha vida não é para a morte. E eu vou replicar isso para as pessoas que estão do meu lado. Ame a pessoa até o fim, ajude alguém. Se a pessoa do seu lado está dizendo, pastor, tem alguém perto de mim que está pensando em cometer um suicídio. Ame essa pessoa até o fim. Ame essa pessoa até o fim. Deixa Deus te usar da mesma forma que usou Jesus. Jesus não falhou, porque havia uma palavra para se cumprir ali naquele grupo. Você não foi criado para tirar a vida. Você não foi criado para isso. O dom da vida foi Deus quem deu. E só Ele, para tirar a vida de alguém. Pense nisso nesses próximos dias. Pense nisso de uma maneira preciosa e maravilhosa. Pense nisso. Permita que Deus te fortaleça. E se você tiver que ajudar alguém, procure profissionais, faça contato com essa pessoa, ore por essa pessoa, peça ajuda, se coloque, ame a pessoa com todas as suas forças. A única promessa de Deus para os nossos dias é que nós falamos no início. Ele veio para dar vida e vida com abundância. E que essa vida esteja no meu e no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te louvamos por essa noite tão preciosa e maravilhosa. Obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos aprender tanto, Pai, com Judas e o Senhor, Pai. Obrigado, porque o Senhor amou Judas de uma maneira tão preciosa e tão maravilhosa, Pai. E o Senhor, Deus, tem nos amado também. Nos abençoe, nos guarde, Pai, em todo o tempo, para a glória do Teu santo nome. E que possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, voltar para o Senhor. Judas não voltou, Pai, porque precisava se cumprir a palavra do Senhor sobre o filho da perdição. É verdade, Pai. Nós passamos por momentos difíceis, Pai, mas nós vamos voltar, porque a promessa de Deus para nós é vida e vida com abundância. Então, situações, ó Pai, ou dificuldades que a gente passa, ou a gente vai passar, não é para a morte. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Agradeça a Deus por mais essa oportunidade. Agradeça a Deus mais uma vez a equipe multimídia em nome do Senhor Jesus. E agradeço o Senhor, Deus, por também permitir a gente estar junto aqui, interagindo e falando com o outro. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro.